Evangelho, sábado da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega mais uma vez o 16º capítulo do Evangelho de São João. Hoje ouvimos da segunda parte do versículo 23 até o versículo 28. Um texto não muito longo, mas significativamente intenso na conclusão do discurso de Nosso Senhor aos apóstolos. Logo em seguida, o Senhor dá início ao 17º capítulo da narrativa de São João, onde ele realiza a sua oração sacerdotal diante do Pai por todos nós. Mas, após percorrermos na última quinta-feira a celebração da memória de Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do dia 14 de maio, com a memória do apóstolo São Mateus, onde pedimos a intercessão de São Mateus para que fôssemos perseverantes no nosso sim. Na quinta-feira, ao meditarmos a memória de Nossa Senhora de Fátima, confiávamos e consagrávamos a nossa vida ao Imaculado Coração de Maria. E pedíamos atentamente à Virgem Santíssima de acompanhar-nos e de poder encontrarmos no seu puríssimo coração o refúgio contra as ciladas do inimigo. Quem, melhor do que a Virgem Santíssima, pode nos levar a querer com o coração de Deus? Ontem falávamos de São Mateus, de São Matias, e marcamos muito isso, que em um determinado momento do seu itinerário vocacional como discípulo, eis que o Senhor lhe mostra um novo chamado, ou melhor, um passo a mais, um lugar que lhe estava preparado. E Matias então escolhe estar no lugar que Jesus escolheu para ele. Isso é fantástico. Viver a minha vocação, com o testemunho de São Matias, nós podemos dizer que significa caminhar com o Senhor e acolher o lugar que o Senhor escolheu para mim. O lugar apostólico não é o lugar apenas da grande honra. Essa honra, ela foi recolhida no céu. Durante o tempo da vida apostólica de cada um dos apóstolos, além de receberem aqui a honrosa e soleníssima graça de confirmarem a fé dos irmãos, ou seja, a escolha para serem as colunas da igreja, é bem verdade, viveram um tempo de intensa perseguição, dores, sofrimentos e, por fim, a entrega da própria vida pelo nome de Jesus. Pedro foi preso, Tiago foi logo morto, todos os discípulos foram perseguidos severamente. Viveram momentos difíceis, realizaram coisas
prodigiosas em nome do Senhor, anunciaram a fé, fundaram igrejas, como temos acompanhado no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas durante todo esse tempo, foram, ou melhor, escolheram estar sempre no lugar que o Senhor escolheu para eles. Em alguns momentos, Pedro passou pelo cárcere. Em outros momentos, entrou nas casas, ressuscitou Talita, confortou a cidade de Jope, foi para longe anunciar o Evangelho fora dos muros de Jerusalém. Regressou de volta. Foi finalmente levado até a cidade de Roma. Anunciou pelo caminho o nome do Senhor. Curou, converteu multidões, legiões de pessoas. E por fim, entregou sua vida pelo nome de Jesus. Então, por quantos lugares Pedro passou? E a cada momento que o Senhor lhe apontava o lugar para onde ir ou onde estar, Pedro ia. E assim também Matias. O que o meu Deus escolheu para mim é o que eu quero para a minha vida. Ponto. Estamos aqui. Chegamos. É dessa forma que nós olhamos a nossa vocação, a nossa história cristã. É com essa convicção e ao mesmo tempo com esse zelo amoroso que eu pergunto ao Senhor a respeito da minha vida. Senhor, mostra-nos, ontem foi a palavra no Evangelho, no livro dos Atos dos Apóstolos. Não o Senhor escolhe, como falava São João Crisóstomo, lembram-se? Belíssima aquela afirmação. Não é Jesus, não é Senhor escolhe, Senhor mostra-nos. Porque o Senhor já escolheu e eu confio e quero a sua escolha. Eu preciso apenas que o Senhor me mostre. Temos esse grau de liberdade na hora de acolhermos a nossa vocação e o que Deus quer para a nossa vida? Senhor, eu já sei que para a minha vida o Senhor quer o que é melhor para mim. Eu já sei que para a minha vida o Senhor quer e propõe a santidade. O Senhor me propõe a vida que vem de Ti. Agora, mostra-me, Senhor, onde e como viver. Mostra-me, fala, Senhor. Ou será que ainda estamos tentando nos convencer de que o que Deus tem para nós pode ser melhor do que aquilo que a gente pretende ou acredita ser bom? Então, talvez ainda precisamos fazer um pouco, ou não, talvez já estejamos nesse mostra-nos, Senhor, mas em alguns momentos vivemos uma regressão, ou seja, voltamos a estimar por demais nossas pretensões ou aquilo que vamos amando desordenadamente no nosso cotidiano e as nossas ambições, o nosso coração, de certa forma, se orienta para fora daquilo que Deus nos propõe, porque se cria um certo desinteresse, uma certa prontidão na hora de declarar essa verdade. Senhor, eu quero o que Tu queres para mim. E aí arrefece. Vai se esfriando, vai se deixando um pouco esse ritmo da confiança e da entrega do plano de Deus e ao mesmo tempo do comprometimento legítimo e seguro com a vontade de Deus vai esfriando, vai perdendo força na nossa vida e a gente termina por fim se sentindo um pouco dispersos, se sentindo desorientados, nos sentimos sem um norte traçado, vacilantes, né? E aí o Senhor vem de novo em nosso socorro e nos devolve por meio da sua misericórdia, através dos sacramentos e de tantos outros caminhos, o ardor outrora conhecido, mas agora, nesse momento, esquecido. E o Senhor, por obra do Espírito Santo, e aqui, como a Virgem Maria cuida da gente, para que o nosso coração se aqueça outra vez do amor de Deus
e quando longe no pecado, para que nasça em nós o arrependimento e a contrição, a fim de que possamos outra vez mergulhar no oceano de amor do coração de seu Filho. Mas por que o Padre está fazendo todo esse discurso? Para olharmos para o primeiro versículo do Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Dar no nome do Senhor significa Ele dará junto com o Senhor. Ou seja, estamos pedindo o que o coração de Jesus pede ao Pai por nós. Ele vos dará em meu nome. Entregar sob o nome de Jesus significa entregar na mesma intenção que a intenção do Senhor. Chegou o rapaz, bateu na porta. Senhora, sim, pois não. Eu vim pegar a encomenda do seu fulano. Ah, sim, por favor. E a gente entrega a encomenda para o rapaz que vai levar. A encomenda para fazer a entrega para o senhor fulano. Ele veio em nome buscar algo que não pertence a ele, mas que se torna agora responsabilidade dele e que vai para junto daquela pessoa que é quem o enviou para retirar. Então, da mesma forma, quando nós nos apresentamos diante do Pai em nome de Jesus, nos associamos à súplica de Jesus por nós. Estamos na mesma intenção que o Senhor ao pedirmos ao Pai. Cada uma das coisas que pedimos, o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. É no nome de Jesus que nós vamos receber. Mas para isso é preciso que nós peçamos junto com Ele, na mesma intenção, em comunhão. E esse é o ponto-chave. Às vezes podemos nos incomodar porque nem tudo que pedimos a Deus, ou que já em algum momento dissemos para Deus ser importante ou relevante para a gente, foi atendido de imediato. Porque o Pai não cumpre nada que não seja em resposta ao amor do Filho. E como nós vamos ouvir na continuação do texto, estamos agora no versículo 27, pois o próprio Pai vos ama, um pouquinho antes. 26. Neste dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes. O próprio Pai escuta a súplica, pois estamos unidos a Cristo pelo vínculo do amor. Se amamos o Senhor, terminamos por não querer diferente do que Ele quer por nós. Prova de amor é aceitar e abraçar a escolha que Jesus fez por nós. Por isso o plano e a proposta de Jesus para a nossa vida é a melhor possível. E como cristãos, abraçamos aquilo que o Senhor nos propõe e aquilo que o Senhor nos fala. E aqui voltamos ao domingo passado que retomamos no Evangelho de ontem. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E todo o Evangelho narra para nós a beleza de como viver esse amor. Essa é a aliança que nos espera, meus irmãos e minhas irmãs. Um Deus que nos escuta. Um Deus que acolhe as nossas súplicas. Até agora, versículo 24, nada pedistes em meu nome. O Senhor nos entrega o seu nome para ser, através do seu nome, o nosso pedido, a nossa súplica, a nossa oração diante do Pai. Como posso eu pedir em nome de Jesus e agir de maneira distinta dele? Aquele que ouve a solicitação, não vendo que entre eu e o nome daquele que é apresentado, que entre nós não há vínculo ou comunhão, que somos realmente estranhos, duvidará se o pedido que faço é legítimo ou não. É legítimo se não só a minha conduta, mas o meu modo de vida testemunha grande aliança e intimidade
com aquele de quem o nome eu tomo parte na hora do meu pedido. Venho aqui em nome de Jesus lhe pedir isso. E o Pai, olhando para nós, vê no nosso coração todos os sinais da presença do Filho. Vê na nossa vida as marcas da paixão de seu Filho. Vê em nosso coração a misericórdia e a compaixão que são próprias do coração de seu Filho. Olhando para nós, vê sobre o suor do nosso rosto e sobre as nossas mãos calejadas as marcas da caridade realizada como foi realizada por seu Filho. Olhando para nós, vê nos nossos olhos a ternura e o amor por Ele, que também estão presentes nos olhos de seu Filho. Então, ao dizermos, pelo nome de Jesus nós os pedimos, ó Pai, e o Pai sorrindo olha para nós e diz, é certo que é pelo nome de meu Filho. Antes que o dissesses, antes que me disseste, eu já sabia, eu já tinha visto. Hoje eu queria dividir com vocês, também junto à meditação desse trechinho do Evangelho de São João, o texto do Papa São Leão Magno, porque estamos concluindo o itinerário até a Ascensão do Senhor. Amanhã celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que completa-se na quinta-feira que passou. Mas a nossa Conferência Episcopal desloca a celebração para o domingo sucessivo, onde o maior número de fiéis pode participar, a Santa Celebração da Ascensão do Senhor. E dessa forma amanhã teremos a celebração, mas completou-se o tempo da Ascensão do Senhor nessa última quinta-feira. Então o Papa São Leão Magno tem um belíssimo sermão a respeito da Ascensão do Senhor, onde ele fala com muita delicadeza, e amanhã ouviremos um outro sermão de São Leão Magno, que são fantásticos os seus sermões, também sobre a Ascensão do Senhor. Mas o de hoje, ele fala a respeito dos dias entre a ressurreição e a ascensão. E todo o bem que o Senhor entregou em favor da sua igreja, para que ela permaneça unida a Ele. Olha só, todos os tesouros desse tempo entre a ressurreição e a ascensão, que nos foi entregue para que nós possamos querer junto com o coração de Jesus, para que nós possamos unir a nossa escolha de vida à escolha por aquilo que o Senhor nos apresenta e nos propõe, para que nós possamos responder o nosso sim, perseverar nesse sim e, por fim, rezando no nome dele, sermos reconhecidos pelo Pai, tendo um só coração e estando dessa forma configurados pelo Espírito a Cristo. Então, todos os tesouros que nos foram entregues da ressurreição à ascensão, o Papa São Leão Magno coloca para a gente nesse sermão sobre a ascensão. Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados no ócio. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados a toda a humanidade. Olha que bonito, meus irmãos. No decurso destes dias, foi afastado o medo da morte. O medo da morte cruel, e proclamada a imortalidade não apenas da alma, mas também do corpo. Nestes dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nesses dias, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido ele as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro de caminhada a 2 discípulos em viagem, e para dissipar as sombras de nossas dúvidas,
repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo e pavor. Seus corações, então, por ele iluminados, receberam a chama da fé. E à medida que o Senhor ia lhes explicando as Escrituras, foram se convertendo de indecisos que eram em ardorosos. E mais, ao partir o pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se os olhos dos dois discípulos, como os dos nossos primeiros pais. Mas quão mais felizes foram os olhos desses dois discípulos ante a glorificação da própria natureza manifestada em Cristo, do que os olhos dos nossos primeiros pais antes da vergonha da própria prevaricação. Ele faz aqui o paralelo entre a luz dos olhos de Adão e Eva antes do pecado e a luz de Cristo ressuscitado que parte o pão diante dos discípulos de Emaús e que agora eles se dão conta de que é Jesus que está ali, no seu corpo glorioso, é o Senhor que está ali, o ressuscitado está diante dele. Então, se os olhos dos primeiros pais antes do pecado contemplavam com beleza a presença de Deus que viam face a face, agora com maior estupor e com ainda maior beleza, aqueles que estavam marcados pelo medo e pelos sinais da morte, com maior beleza ainda conquistam com seus olhos a luz da presença do ressuscitado, daquele que triunfa sobre a morte. Continuando. Durante todo esse tempo, caríssimos filhos meus, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar não apenas aos olhos, mas também aos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, sua paixão e morte. E vimos ontem isso bem marcado no discurso do apóstolo Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, antes da apresentação dos nomes de José e Matias, para que fosse feita a eleição daquele que ocuparia o lugar rejeitado por Judas Iscariotes. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo, eles foram fortalecidos pela evidência da verdade que, quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza alguma, mas, pelo contrário, encheram-se de grande alegria para anunciar o seu nome e a sua ressurreição. Na verdade, era grande e indizível o motivo de sua alegria. Diante daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Deste modo, foi recebida junto do eterno Pai, que a associou ao trono de sua glória, depois de tê-la unido na pessoa do Filho a sua própria natureza divina. Olha que maravilha! Porque sobe diante dos olhos deles Cristo ressuscitado no seu verdadeiro corpo. Então é toda essa apologia que faz São Leão Magno, a subida de nosso Senhor ao mais alto dos céus, onde todo o coro dos anjos se abre para que o Senhor possa seguir para junto do trono do Pai. Que imagem, meus irmãos! Só de pensar é emocionante, é de arrepiar. O Senhor que comeu peixe com eles depois da ressurreição, que traz sobre si as chagas da paixão, as marcas dos pregos, o peito aberto que Tomé tocou. Ele que declarou o perdão, que disse para lançar a rede do outro lado do barco. Pedro que se joga nas águas e nada até Jesus e que o vê, o pão e o peixe sobre a brasa,
depois da ressurreição? Eles que viram o Senhor aparecer, que entregou suas mãos para serem tocadas, que comeu diante deles, esse Senhor subir aos céus, até o mais alto dos céus, para sentar-se à direita do trono do Pai. Meu Deus do céu. Rapaz. Aí a gente pergunta, e de onde veio o vigor desses homens depois de verem a tragédia da cruz e saírem pelo mundo passando as mais duras perseguições e não desistirem em um único minuto de anunciar o nome do Senhor? Você tem dúvida de onde vem essa força sobre-humana que impele esses homens a uma empreitada quase desconcertante? Porque todos aqueles que não conheceram a ressurreição do Senhor, e isso a gente viu ontem na memória de São Matias, diria são loucos, porque depois do que fizeram com o Senhor deles, com aqueles que eles chamavam de mestre, da forma miserável e humilhante com que foi morto, e eles insistem em dizer que esse homem ressuscitou dessa forma, para terem essa força e esse vigor, eles precisavam ter uma certeza muito bem encravada no coração. Uma certeza muito bem sedimentada e robusta. E essa certeza eles tinham, o testemunho da ressurreição. E o Espírito que estava sobre eles estabelecia a fortaleza e o vigor a partir dessa certeza. E se transformaram em colunas que sustentam a Igreja do Senhor. E nós tomamos parte nesse templo santo que é a Igreja, pois também nos tornamos testemunhas de Cristo ressuscitado. Não como os discípulos, como os apóstolos foram testemunhas naquele momento histórico, mas por recolhermos todos os sinais concretos e reais da ressurreição do Senhor presentes na nossa vida e na nossa história, e na história da Santa Madre Igreja, e na vida de todos os seus batizados, que nós recolhemos e contemplamos ao longo do tempo. Que o Senhor hoje revigore a nossa fé e nos dê a graça de perseverarmos, unidos aos apóstolos, em nossa profissão de fé até o fim, mas, sobretudo, que o nosso coração escolha sempre o que Cristo escolheu para nós e que as nossas preces sejam sempre amém, diante daquilo que o Senhor nos propõe e por nós oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, de São Leão Magno e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.